e dando sequência na quarta-feira. Então, vamos primeiro aí. Primeiro, Neide, bom dia a todos. Diga, pode falar. eu posso mandar o meu grupo aqui no chat? Pode, eu ia falar isso com vocês. Em vez de vocês entrarem lá na outra que já tem mais tempo, e aí fica mais difícil para vocês localizarem, manda para mim, porque eu fiz o seguinte, eu peguei um caderninho mesmo e fui passando os grupos para cá. Porque aí, à medida que eu olhava, eu via se a história estava repetida, se não estava. Então, até agora, não tem história repetida. Mas eu tenho grupos que também não me definiram ainda história. Se já fizeram a seleção, não me passaram. Por exemplo, o grupo do Eduardo Matar, da Lara Fadel e do Gabriel Natan estavam formados lá, mas ainda não me informou a história. O do Pedro Prado, o do Cauã e do Caio também não me informaram a história. Ana Luísa Ordones, O meu grupo tá já, ok? História tá. e composição? É o último grupo do M1A que eu relacionei aqui. Ana Luísa Ordone. E as duas Yasmin, a Yasmin com I, a Yasmin com Y, e a Priscila também não me informaram a história. Então pode apenas colocar o grupo, por exemplo, da Ana Luísa Ordones, que é do M1A, qual que é a história, tá? Pode escolher um componente e colocar a sala. Vocês precisam de me ajudar na sala para ficar mais fácil de eu localizar aqui e fazer Ô, o registro. Neide, aí a gente vai mandar. Pode falar? Pode ser aqui no bate-papo. Tá bom. Vamos supor, você já definiu a história? Coloca para mim o nosso grupo, que é lá do M1A, do M2, do M1B ou do M1C, para eu poder me localizar, escolheu a história X, tá? E quem ainda não tem grupo, precisa se organizar em grupo, tá? Pode ser dupla, pode ser trio, pode ser o quarteto. Preciso disso para poder a gente registrar. Diga. Você anotou o meu grupo que eu tinha mandado no chat, só que você não falou ele? Você é do M1A, B ou C? M1B, Ana Gabriela, Maria Eduarda Sim. e Maria É porque eu Carol. falei só os do A até agora. Do M1B, eu tenho Luísa Santos, Maria Eduarda, Carolina e Ana Gabriela, mas ainda não tenho definição de história. O Pedro Delfino e o Marcelo, já com história definida. Theo Rodrigues e Bernardo Costa, já com história definida. Maria Luísa Moraes, Luna Ribeiro, Paola e Maria Monteiro têm grupo formado sem história definida. Júlia Gerbasi, João Marcelo, Nina e Sofia Araújo, ainda sem história definida. Do M1C, o grupo Sofia Almeida, Clara Almada, Sofia Viana e Ana Laura, com história já definida. Lucas Marinho, que já até fez o texto, eu só preciso que esse desenho que vocês vão elaborar, pode ser à mão, não tem problema, seja feito num outro papel, fazer uma coisa bem visual, de preferência passem a caneta em cima do lápis. Por quê? Porque vocês vão precisar de colocar isso em foto, em imagem. Ah, mas na hora que mandar já é imagem. Já é imagem, não tem que ficar preocupado com isso, tá certo? Ô, Neide, então faz uma coisa bem mandar. apresentável. Tá, Jó? Eu vou registrar ela aqui. Você é o grupo do M1C? Ou... Não, eu sou o grupo do B. Do B? Tá certo. Vou registrar ele aqui, pode ficar tranquilo. Diga. Aqui, aí, por exemplo, fiz meu grupo, já tá pronto tudo, a imagem e tal. Eu envio por onde mesmo? Você pode mandar aqui no bate-papo da reunião. Você pode me mandar até pelo WhatsApp aqui, vale? Lá no clipe também. O que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui. De todo jeito, você vai deixá-la salva no seu celular, no seu computador que você usa para aula. Por quê? Porque tem uma forma de eu compartilhar a tela e colocar vocês como apresentadores. Eu até estava conversando isso com a Matheus. Eu acho que eu vou preferir te enviar pelo clipe, porque nessa sala, provavelmente vai encher de outras salas e eu vou acabar perdendo essa aqui. Pode. De todo jeito, você deixa salvo no seu material, tá? Porque eu vou salvar no meu também. Vamos supor que no momento da nossa aula, das apresentações, haja qualquer falha, eu tenho como fazer esse compartilhamento com vocês, entendeu? Tá bom. Para vocês não ficarem na mão e não ficar na dependência de uma coisa só. Tinha uma outra pessoa querendo falar, pode falar, antes da gente dar sequência. O trabalho tem que ser feito à mão ou pode ser digital, se a gente conseguir Pode fazer? ser digital, não tem problema nenhum, vai da abordagem de vocês. Tem gente que tem facilidade com aplicativos digitais, seja CorelDRAW, seja o próprio PowerPoint, seja o Canva, seja outros, né, com recursos gráficos bons. Se vocês quiserem usar esse tipo de aplicativos, fazer e salvar, problema nenhum, pode fazer tranquilamente.
vai dar habilidade e dar facilidade que vocês têm. Quem tem mais facilidade com desenho manual, ele vai ter mais dificuldade com esse tipo de aplicativo, por exemplo. Então, pode fazer manual, fazendo uma folha bonitinha, tem gente que gosta de fazer na folha colorida, fazer um efeito. Manda ver o que vocês acharem que fica bacana. Lembre-se, poema concreto, ele é visual. Eu tenho que pensar na minha apresentação, ele tem que ser uma coisa bacana para o outro ver. Tá certo? E mais, tem que ter sentido. Então, as frases precisam ser pensadas. Então, eu recebi um ontem bem bacana, e não ficou muito visual na visualização para mim, mas as frases são muito bacanas. Então, aprofundem isso daí, apropiem-se disso. Se quiser me mandar, ou pelo clipe, ou por aqui, para eu ver primeiro, antes de vocês apresentarem, também podem fazer isso. A gente vai trocando ideia, certo? Pode falar antes da gente dar continuidade aí? Neide, Oi. eu queria saber se você recebeu quem que vai ser o meu grupo e o meu tema que a gente mandou. Você de qual sala? M1A, B ou C? É M1A. Sofia, Maria Tereza, Maria Clara e Estela. Isso. Vocês vão fazer Sheila Maria Morim da Costa. Correto? Isso. Então, os que foram me mandando, eu fui registrando. Eu volto, por exemplo, aqui no bate-papo da reunião após a aula, tá tudo no escrito, tá tudo registrado, aí eu consigo fazer o registro. E precisa prestar atenção para não repetir a história, tá certo? Porque eu acho que fica mais consistente e mais bacana. Então, eu vou registrar as que vocês estão me mandando aqui. Quem já tiver me mandado, ou pelo clipe, ou pelo WhatsApp, porque eu recebi alguns pelo WhatsApp, do M2, do F3, do M1, que são trabalhos diferentes, mas envolvendo inumeráveis, tá? Até agora, pelo menos nos registros que eu tenho, não repetiu nenhuma dos três blocos de turma. E tomara que não se repita, porque a gente vai ter aí um trabalho mais rico ainda. Eu acho que mais diverso, tá? Quanto mais a gente conseguir fazer isso, eu acho que agrada mais aos corações, né? Eu acho que fazer sentir vai fazer sentido também, beleza? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar as histórias de vocês aí. Quem tiver faltando grupo, por favor, não deixem de colocar aí, se organizando em grupos. Tem gente que me perguntou se podia fazer individual. Prefiro, pelo menos em dupla, eu acho que valoriza mais. Mas se você tem habilidade, já começou a fazer, já tem alguma coisa que você está desenvolvendo, faça. Melhor desse jeito do que cortar o raciocínio, como aconteceu com a menina do M2. Eu deixei fazer porque eu acho que ela já está com o trabalho dela bem encaminhado e não faz sentido eu podar. Acho que não é por aí, tá? Eu acho que o em grupo, ele enriquece mais. Por quê? Porque pessoas com talentos diferentes trocando ideias em parceria. Ainda que seja virtual, o em grupo nos enriquece, tá, gente? Eu acho que é importante esse diálogo. E nós estamos fazendo um diálogo que já existem. Oi, diga. Aqui, deixa eu te fazer outra pergunta. Qual que é o nome do aplicativo que você falou mesmo? Vocês podem usar CorelDRAW, podem usar, tem um outro que é ligado à questão da imagem, que a escola usa muito, eu estou tentando lembrar o nome dele, que trabalha também com imagem e palavra. Eu falo para vocês, o Canva, que a escola já usou, muitos de vocês baixaram o Canva para fazer atividade com o Integral Discute, eu acho que ano passado, ano atrasado, não sei, tinha uma atividade de uma MDA que foi trabalhado em cima do Canva. Para vocês terem uma ideia, eu tenho o Canva no celular, eu uso até hoje, quando eu quero fazer uma jogada de algum post, alguma coisa assim. Se quiserem fazer usando outros programas que vocês tenham domínio, podem fazer também, tá? Eu vou deixar isso mais livre para vocês, porque quando eu limito, você fala, mas eu conheço um aplicativo tal, eu conheço um outro programa que é melhor do que esse, eu não posso usar. Então, eu não vou fazer essa limitação. Vocês é que vão pensar numa forma para salvar essa imagem e a gente poder divulgar isso aqui depois. Por quê? Porque isso vai ser publicado e vai ser divulgado. O Matheus está fazendo ponte lá no Inumeráveis. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas deixa eu ver que dia que foi. Acho que foi na sexta. Acho que foi na sexta-feira ou foi na segunda dessa semana agora. Foi segunda-feira. Segunda-feira à noite. Ele é que fez a live do Inumeráveis. Então, ele citou vocês, falou que fez a divulgação do projeto
com os alunos do Colégio Integral, que vocês estão fazendo as atividades envolvendo os textos, os próprios jornalistas que fazem parte do projeto ficaram muito emocionados, embargados até, com as histórias que estavam lendo, com o envolvimento, com a importância de envolver, né, também, foi a primeira vez que esse projeto, digamos assim, teve esse diálogo com alunos do ensino fundamental e médio. Eles estavam sempre a nível superior. E por que não, né? Por que não nos envolvermos? Nós também fazemos parte disso tudo, nós também podemos tocar o coração das pessoas de formas diferentes. É um trabalho que a gente está envolvendo a nossa dinamicidade da linguagem, porque nós estamos usando isso, né? E estamos fazendo ponte como coisas que faz sentido. Eu acho isso muito importante, beleza? Bom, vamos dar sequência aqui, porque eu acho que quando vocês conhecem um pouco mais... Então, Luísa, a sugestão da Luísa é válida. Eu vou rever a data, que eu tinha até lançado aqui, que seria a partir de segunda, dia 27, para quarta-feira, dia 29, as apresentações de vocês. Eu faço a modificação, tá, na dinâmica. Então, na nossa aula de segunda, eu preciso que vocês entrem lá na nossa plataforma, lá no estuda.com, e tentem fazer 5 questões. Por quê? Porque nós vamos trabalhar essas 5 questões na nossa aula de segunda. Tem que fazer correndo? Não, não tem. Mas são objetivas, são só de marcar, então vocês ganham tempo também, para a gente absorver os 2 parâmetros, tá? Nós estamos trabalhando a questão relacional do texto, mas nós estamos trabalhando também a questão gramatical, que foi vista durante todo o nosso primeiro semestre, tá? Então, contempla todo o bagagem para trás. Eu acho que eu fiz elas na hora que eu entrei para ver a prova da Marise. Mas se você já fez, tá tranquilo. Elas são poucas, né? São só 5 questões. Então, no instantinho, você lê e responde. Tem uma ou outra que exige um pouquinho mais de atenção, mas a maioria das 5 são questões muito rápidas de vocês responderem, né? Eu não sei se você teve dificuldade, mas eu acredito que vocês não vão ter, que vão ser tranquilas para vocês. E se tiver, por favor, marque para mim. Eu tive dúvida na 3, porque eu vou jogar na tela e nós vamos comentar. Isso vai ser avaliado? Vai. Quantos pontos vão valer? Porque é muito comum o aluno me perguntar isso. Ainda não sei, tá? Nós temos aí uma série de formas. Temos uma live com o Yannis amanhã, ele ainda não definiu o horário, para falar um pouquinho sobre essa questão de pontos e como que ele está repensando, quais são as sugestões dos professores, para ver essa questão do ensino remoto, como que vai ficar a divisão de pontos, que vai ser modificado. Diga, pode falar. Então, é que eu ainda não fiz esse exercício e eu sei que ele ainda está disponível na estuda.com. Eu posso fazer ainda? Pode, tá aberto para vocês fazerem até o dia 31/7. Sim, eu sei. Certo? O que eu quero, então, que como a gente vai jogar as apresentações para frente, que vocês entrem lá, tentem fazer, e anota no cantinho, por exemplo, eu tive dúvida na 2, eu marquei, eu até acertei, mas eu fiquei muito insegura, para eu saber o que eu preciso reforçar com vocês. Tá bom, obrigada. Certo? É muito mais para pontuar se ficou claro o que eu preciso aprofundar, do que qualquer outra coisa. E mais, para vocês observarem como que aquele tipo de conteúdo vai ser cobrado de vocês. Certo? Então, eu vou preferir fazer exercícios menores. Notem que o outro, ele tinha questão aberta e fechada. Esse eu optei por só fechada. No outro, provavelmente, eu vou pegar alguma questão aberta do plural. Nós vamos usar mais de uma, sempre as 2 plataformas. Pelo menos até agora. Tem uma terceira aí entrando no par, mas ainda não consegui ajustar o que eu preciso dela para poder jogar isso para vocês. Vocês já estão sendo cadastrados, vocês devem receber cadastro a respeito dela também. Mas vamos por etapa, para não ficar o trem muito confuso e a gente ajustar aquilo que a gente precisa, beleza? Quem sabe nesse meio tempo também a gente vai ter uma volta aí, uma volta programada, com, sei lá, uma organização diferente, com cuidados mais extremos, então a gente tem que ir dosando tudo isso. Aí a gente vai ajustando o que for necessário, beleza? Bom, ótimo. Se não tiver dúvida, melhor ainda, tá, gente? Sinal que a matéria ficou clara para vocês. Pode falar. Eu e o meu grupo
Você quer que manda no chat ou eu falo? Pode, manda no chat, é melhor, porque aí vocês têm por escrito, Tá bom. e os grupos que, por exemplo, ainda não divulgaram, não colocaram qual a história que eles vão fazer, eles têm lá que aquelas histórias eles não podem repetir, beleza? Pode mandar Então, o texto então de uma vez, né, também. pode, se você já tem o grupo e o texto, já coloca para mim, beleza? Bom, vamos dar sequência aqui, que tem um exercício. Eu pedi para vocês, então, quem não tiver, por favor, providencia aí rapidinho o caderno de vocês, porque o exercício que está aqui é um exercício curto, não é um exercício longo, contempla o papel do concretismo mais na visualização da interpretação. Isso vai aparecer em Odeio. todos os exercícios. Oi? Me conta uma coisa, o que significa a palavra insoneiro? Isoneiro? Quer ver? Insoneiro. Essa palavra está numa música, né? Sim. Ela é muito relacionada ao valor patriótico. Deixa eu só jogar ela aqui no meu dicionário. Você Porque pode eu acho olhar e me falar, por favor? que, ó, tô com ele aqui na tela. Eu tenho um dicionário no celular justamente porque sempre surge e a gente não tem como dar conta de tudo. Então tá lá, é um adjetivo. O que ele significa? É uma palavra que traz a ideia de mancha. Então, olha lá, ela pode significar que provoca intriga, que faz manchas, manhas, uma pessoa sonsa, também pode significar por aí, pode ter um significado de afetado, pode ser um mexeriqueiro, eu acho que o tom lá é mais para esse campo, tá, Luísa? Você vai observar no contexto da música a dimensão que ela vai ganhar. Aquela pessoa que fica fazendo fofoquinha, entendeu? É o papel do insoneiro. Mexeriqueiro, intrigante, enredador, ganchei, enredador. O que faz enredo? A palavra enredador vem de enredo. O que fica contando história toda a vida e aumentando, né? Diz que quem conta uma história vai sempre aumentar o pedaço. De contexto que eu tô falando, né? Daquela música Brasil. Isso. Brasil, Brasil. Então, Meu mulato insoneiro, né? Isso. Aquela ideia ali, você vai ter que observar nos dois versos. Você olha o verso anterior, o verso posterior, mas a ideia dele ali é como se ele fosse, pode ser a ideia de sons, uma pessoa, né, que não tá nem aí para nada, e pode ser uma ideia daquele que fica fazendo uma fofoquinha, contando caso, falando, né, de determinados assuntos ali de uma maneira despretensiosa. Pode ter esse contexto. Entendi. Aí é bom observar no contexto lá, porque vai dar dimensões diferentes. Entendi, obrigada, viu? Ok, então vamos lá. Carpe diem. Vocês já ouviram essa expressão, gente? Alguém aqui já conhecia essa expressão do latim? Alguém já ouviu em algum lugar? Não, Já tinha escutado, já. Já? Então, beleza. Eu fiquei até com dúvida, eu falei, gente, eu coloquei para algumas pessoas, para algumas turmas, esse post do Rubem Alves, mas eu falei, eu acho que não foi com o M1, se eu não estiver enganado foi o M2, que tinha a ver com o texto que eles estavam trabalhando. Mas mesmo que vocês já tenham visto, essa definição que está no primeiro post vai ajudar vocês a entenderem o que é o Carpe Diem, tá? E se houver tempo no final da nossa live de hoje, eu trouxe o Cortella explicando isso dentro da filosofia, que eu acho que é válido, e que tem uma ponte com o concretismo, e que vai ajudar vocês na hora de construir poemas bacanas aí. Então, ó, Carpe Diem quer dizer colhe o dia. Colhe o dia como se fosse um fruto maduro, que amanhã estará podre. A vida não pode ser economizada para amanhã, ela acontece sempre no presente. Então, é a nossa oportunidade, a nossa valorização do momento que nós estamos, do momento presente. Porque se a gente parar para pensar, a gente não tem outra coisa além do momento presente. O futuro ainda não chegou e o passado já se foi, não existe mais, né? Então, pensando nisso, a Clarice Lispector coloca essa aí, eu gostei do post, né, que o cara está se jogando de uma montanha, você vê que é literalmente um esporte radical, que muita gente gosta. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Eu acho que a questão do entendimento quase sempre virá depois de que eu já vivi aquele momento. No momento que eu estou vivendo, as nossas emoções são tão conturbadas que é difícil da gente dosar, equilibrar e compreender de fato aquilo que a gente está vivendo. A gente entende melhor
quando a gente consegue se distanciar, né? Isso vale para quando a gente perde pessoas que a gente ama muito, seja, né, para uma coisa ou para outra. Vocês estão lidando com textos que falam de perdas, né, que falam de saudade, que falam de pessoas que se foram. É importante vocês pensarem nessa ideia de que quando a gente perde, ou de quando a gente se distancia, a gente tem mais uma visão daquele todo, né? E a gente consegue ter mais clareza e dar mais valor àquilo que a gente viveu, né? Quando a gente está envolvido ali, nem sempre a gente tem essa exata dimensão. Bom, eu vou jogar aqui o exercício que eu falei com vocês. Vocês, por favor, estejam aí com o caderno na mão para poder registrar. As respostas são curtas. Vocês vão colocar, por favor, assim, exercício de concretismo. Não tem página, porque não é do nosso livro. É um exercício extra. E aqui vocês têm um poema em francês. Nome, como é que eu vou entender esse poema em francês? Então, antes da gente entender o que está escrito, o poema concreto traz o que para a gente? Uma leitura de imagem. Quais são as imagens que vocês conseguem ver nesse poema concreto antes da gente interpretar a tradução que eu vou jogar do lado? O que vocês conseguem ver enquanto imagens? Ô, Neide, eu não sei se eu estou interpretando errado, mas parece que a segunda imagem parece uma pomba. Uma coisa assim. Ô, Neide, Então, parece um livro também embaixo, eu acho. sim, a ideia do livro ou de uma fonte. Lembrar que o livro também é fonte de quê? De sabedoria, tá? Então, essas palavras do meio ali. Oi? Parece um olho. Muito bem, Luísa. Então, a mais de baixo pressupõe a ideia de um olho. A do meio. Mais de baixo tinha visto uma concha. Uma concha ou um olho. Isso mesmo. A sobreposição e a leitura de mais de uma imagem é muito comum no poema concreto. Então, aqui nós temos representado a ideia de um olho ou a concha. Neide, A qual ideia... é o título mesmo? Ele está em francês. Le Colombe Pordini. Eu vou colocar a tradução dele aqui, porque Não, fica mais é fácil. tipo assim, atividade... Atividade de concretismo. Ou concretismo, atividade. Por quê? Porque aí vocês vão saber que aquela atividade que vocês estão registrando foi essa que nós fizemos aqui juntos, tá? Bem rapidinha, bem curtinha. Se não houver tempo da gente terminá-la hoje, a gente termina na segunda. Não tem nada que a gente precisa fazer correndo. Nós estamos dentro do programado, viu, gente? Nós não estamos nem adiantado, nem atrasado. E eu acho que o ensino remoto, ele tem que estar dando conta desse recado para não deixar vocês com a bagagem atrasada, certo? Para a gente estar sempre caminhando juntos, beleza? Então, o olho embaixo, ou a ideia da concha, a ideia de que está guardando algo, dá essa impressão mesmo. A ideia da fonte aqui no meio, ou do livro aberto, lembrar como fonte de saber. E a ideia de uma pomba aqui, certo? Bom, agora eu vou colocar a tradução do que está escrito ali. As imagens, nós fizemos uma representação. Agora nós vamos dar a ideia do que traz ali. Está escrito lá bem no título. A pomba apunhalada e o jato d'água. Doces figuras apunhaladas, caros lábios floridos. Alusão às duas mulheres que dividiam seu amor. Onde estão vocês, ó meninas? Mas próximo ao jato d'água, que chora e que ora, esta pomba se extasia. Todas as lembranças recentes. Onde estão Rainal, Billy, Daisy? Que provavelmente é alguma referência a alguma pessoa específica. Está registrada aqui, ó, bem na fonte, tá certo? Olha o ponto de interrogação. Isso tudo é elemento que vai ajudar a entender o que ele está perguntando. Ó, meus amigos que partiram para a guerra, onde os nomes se tornam melancolias, voam em direção ao firmamento como passos numa igreja. Em seus olhares na água parada, onde está Kremnitz, que se engajou? Morrem melancolicamente, talvez estejam mortos. Onde estão Braque e Marc Jacob? Minha alma está cheia de lembranças. Agora, com os olhos cinza com a aurora, o jato d'água chora sobre minha dor. Os que partiram para a guerra no norte brigam agora. A noite cai, ó mar sangrento. Jardins onde sangra abundantemente o loureiro, rosa flor guerreira. Então, esse é um poema de Guillaume Apollinaire, né, que é o autor francês,
Então, vocês percebem que mesmo que a gente traduza, os nomes não tem jeito de serem traduzidos, porque ele faz um poema em homenagem, né? A questão está relacionada, como vocês perceberam, pelos versos, após guerra, está falando de guerra, de amigos que partiram para a guerra e não voltaram mais. Então, é um poema também que traduz a ideia da perda, a ideia da saudade, e aí nós vamos explorar a interpretação no que diz respeito à análise das imagens e no que diz respeito à análise do significado, beleza? Então, vamos lá. Vocês têm aqui mais outros poemas, mais 3 poemas em questão. Observem o que eu tenho aqui. O que vocês conseguem ver nesse poema que está colocado como texto 2? Qual foi a palavra formada aqui? Vida. É formado o quê? Lixo. Que é formada pelo luxo. Várias mini palavras luxo que formam a palavra lixo. O que a gente poderia traduzir com essa sobreposição das duas palavras lixo e luxo? Tem mais de uma análise. O ser humano, quando é muito luxuoso, vira um lixo. Como é que o ser humano? Que o ser humano, quando é muito luxuoso, vira um lixo. Ou ele faz ou provoca a produção de muito lixo. Isso mesmo. Você pensa na ideia do luxo como Eu acho que para caracterização de arrogância. Luxo, Como é vai que é? precisar de, tipo, para ter o luxo, vai ter o lixo. Boa, também cabe. E aí vocês têm mais de uma possibilidade. Eu posso fazer do lixo o meu luxo. Quantas pessoas não fazem obras de arte se apropriando de coisas descartadas pelas outras? Pelo aquilo que já foi jogado fora. Então, eu tenho mais de uma análise possível, tá? O luxo produz o lixo, né? As pessoas que vivem muito no luxo, né? Tornam-se um lixo, como o Guilherme, acho que foi o Guilherme que disse aí. E eu tenho a leitura inversa, né? Que eu posso produzir algo que é visto pelo outro como arte ou como luxo a partir do lixo. Então, há várias leituras possíveis. Ed Augusto de Campos é um dos nomes mais expressivos do concretismo. O que vocês conseguem ver aqui no poema 3, no texto 3? Está escrito cai. Cai. Como é que o texto foi escrito? Como se estivesse? Caindo. Tá? Então, uma única palavra colocada ali como tal. Olha como a palavra foi desenhada. Então, a imagem e a palavra sendo sobrepostas. Olha o quarto texto, que também é do Arnaldo Antunes, tá? O do meio é do Paulo Leminski. O que eu tenho nesse quarto texto? O que vocês conseguem ver aí? Qual é a palavra ou as palavras? Hã? Rio. Rio. Ou ir. Se eu leio daqui, ó, para cá, qual é a palavra que forma? Ou ir. Ou ir. Ou seja, alguém está indo para algum lugar. Se eu ler invertido, qual a palavra que se forma em todas as dimensões? Rio. Como é que se chama isso, gente? Anagrama. Alguém está indo para o rio. Isso. Anagrama é quando eu consigo ler essa palavra que tem as mesmas letras de diversas formas. Palíndromo, quando eu consigo ler da mesma forma uma mesma coisa. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Se vocês escreverem a frase toda em caixa alta e ler de trás para frente, de frente para trás, está escrito a mesma coisa. É o nome Ana, tá? O nome, a marca do sabão em pó, Omo, Arara, tá? Cuidado com América e Iracema, que aí é anagrama. Por quê? Porque são as mesmas letras dispostas de formas diferentes, formando uma outra palavra, beleza? Sabendo disso, eu vou ter aqui a questão número 1, que vocês vão colocar aí no caderno de vocês. 1, letra A. Vamos lá. O poema de Apollinaire foi publicado em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. Observe que nele, os versos formam imagens. Nós já exploramos quais são. Até o movimento cubista, é um movimento de vanguarda que explora a figura geométrica. Então, a imagem passa a ser tão importante quanto a palavra. A maior parte dos poemas apresentava uma disposição linear. O que é essa disposição linear? Linha,
cada linha. Se eu tenho conjunto de linhas, eu formo estrofes e aí eu construo um poema. Lembra que vocês estudaram, tanto comigo quanto com a Roberta, que era um soneto. Que eu tenho lá 4, 4, 3, 3. Então, o soneto é composto de 2 quartetos e 2 tercetos, decassílabo. A disposição dos versos é toda linear, segue uma mesma regra, beleza? Então, o que ocorre com os versos do poema de Apollinaire? O que vocês colocariam na resposta da letra A? Como que nós poderemos responder a letra A? O que vocês responderiam aí? Ô, Neide, eu sinceramente eu não faria a mínima ideia. Não. Se eu colocasse uma questão dessa para vocês responderem numa prova, o que vocês iam me responder? Sinceramente, quando eu não sei, eu enrolo, encho linguiça e escrevo alguma coisa. Então, Mas não deixa em branco. Eu chutaria, porque eu não faço a mínima ideia também. Ô, Neide, você pode mostrar de novo o poema do Apollinaire? Vou jogar ele aqui na tela. Detalhe, tá, Luísa? Muitas vezes, quando você acha que você está enchendo linguiça, você está respondendo. E já aconteceu em prova minha, que você falou assim, nossa, eu não tinha a mínima noção, e eu acertei. Já muita prova que quando eu não sei, principalmente assim, história, essas que assim é mais discursiva, eu invento. Às vezes então, tá certo. Às vezes, Luísa, você não está inventando, você está partindo da sua ideia inicial para fazer uma resposta. Então, ou uma coisa tipo assim, muito sutil, eu lembro, aí eu tento implementar e no final sai certo. Então, é por aí. Isso que você está fazendo é uma análise, tá? Ainda que você às vezes não tenha consciência, você está analisando a questão. Então, quando a gente está analisando imagem, gente, não é muito simples. Por isso que eu vou repetir a letra A e vou jogar os 2 poemas na tela para a gente responder junto. Até o movimento cubista, que é essa ideia aí de que a imagem passa a ser tão importante quanto a palavra escrita, a maior parte dos poemas apresentava essa disposição linear, ou seja, um verso debaixo do outro formando estrofes. O que ocorre nos versos do poema de Apollinaire? Ou seja, o que ele faz nesse poema que foi o primeiro que nós interpretamos aqui? Nós fizemos uma interpretação aqui, gente. Ainda que a gente não entendesse coisa nenhuma do francês, e a gente nem tentou ler, ele usa as palavras para fazer uma imagem. Isso, para formar uma imagem. Então, a disposição das frases compõe imagens, que nós traduzimos ali como o olho ou uma concha, como livro aberto ou uma fonte, como a pomba, e que, na verdade, vai fazer sentido quando a gente lê a tradução do poema que está do lado. Então, nós vamos lá para a gente responder a letra A. Então, ele se apropria do espaço, né, da disposição das palavras para formar imagens. A resposta cabe por aí. Olha o que o livro respondeu. Os versos deixam de ser linhas retas. Precisa de colocar isso aí? Claro que não, tá, gente? A resposta de você tem que ser igual ou não. Vocês vão construir de vocês. E integram visualmente o espaço em branco ou colorido do papel. O poema se aproxima da arte visual. Então, a resposta do Guilherme caberia perfeitamente aí. Acho que é o Guilherme mesmo. Se eu estiver enganado, vocês vão me corrigindo, tá, gente? Porque nem sempre a gente consegue saber quem é que está falando de fato, não. Mesmo porque quando eu projeto a tela aqui, eu não sei nem pela abertura aqui da tela, eu teria que abrir outra tela para visualizar. E aí não faz sentido, a gente perde tempo. Então, vamos lá. Vamos colocar aí que as palavras ou as frases são colocadas de uma forma que compõe imagens. Ou a disposição das palavras compõe imagens. Ele constrói o seu poema fazendo uma pressuposição de imagens. Tudo isso vai colocar. O poema é uma arte visual que se apropria da ideia representada na imagem. Cabe tudo isso, beleza? Constrói a resposta de vocês. Não precisa copiar a que o livro coloca ali. Vamos tentar responder a B que vocês já fizeram comigo. Que figuras vocês observaram no poema? Vocês lembram? Um olho. Uma pomba. Uma pomba e a fonte. Um livro. Pode colocar a ideia do livro, que aqui ele vai... A concha também. Isso, o olho pode ser a concha, né? Lembra lá, te ajudei aqui de novo. Ó, o olho pode ser a ideia da concha, que é a concha fechada, da ideia também, né? De que tá guardando algo. Também, no livro, na fonte, se olhar de um outro ângulo, parece que tá chorando, entendeu? Muito. Sim. Tipo naqueles desenhos que chora pros lados, sabe? Que e faz ele uma fez fonte isso que jorra. Intencionalmente.
A ideia de estar jorrando lágrimas, né? Faz todo sentido, tá, gente? Isso tudo que nós estamos falando não é aleatório. O poeta fez isso intencionalmente. Então, aqui na Parece um resposta, chafariz também, tipo um assim, chafariz. o olho é tipo a base e aí tá jorrando. Jorrando água. A ideia da fonte, Luísa, é essa ideia mesmo, do chafariz, tá? Então, figuras você observa no poema. Ele te colocou uma pomba, um olho e uma fonte com jatos d'água. Vocês poderiam colocar o olho como a ideia da concha, tá? A pomba, que eu acho que indubitavelmente vai aparecer em todas as interpretações, porque fica mais nítida. A fonte como a ideia do chafariz, como a ideia do livro aberto, vocês podem relacionar aí, beleza? Por quê? Porque isso já parte para a interpretação do que a gente visualizou ali. Vamos lá na bois? Posso partir a tela? Então, letra A nós respondemos, letra B também. Coloquem aí pomba, olho, fonte ou chafariz e o que vocês conseguiram ver a mais. 2 nada. C. Troque ideias com os colegas. O que essas figuras representam na nossa cultura? E aí? Vamos tentar interpretar? O que seria... Assim representa nessa cultura? Nós temos o seguinte, nós temos a cultura do pós-guerra, não temos? Ele não falou que era 1918, que ele está falando depois pós-Primeira Guerra Mundial, e essa coisa toda. Não está falando das pessoas que ele perdeu na guerra, não tem uma releitura possível aí? Então pensa na ideia do olho. O que seria o olho? O olho não dá ideia de visão? O que eu estou vendo? A ideia da concha, a ideia do que eu quero guardar. Dá ou não dá para a gente pensar nas representações possíveis? Se eu estou falando da fonte... Acho que é tipo a tristeza que ele está guardando dessa época. Sim. É como se ele quisesse registrar no poema dele a tristeza do pós-guerra, das pessoas. Ele está eternizando através desse poema. A pomba, assim, não sei, mas eu acho que pode ser que seja talvez a vida, sabe? Que foi perdida. Esse tipo de coisa, que no caso houve muitas assim, mortes, perdas das pessoas. Então, a lembrança das pessoas mesmo que foram embora, isso tipo de coisa. Perfeito, isso mesmo. Então, vamos lá. Ele registrou. A pomba pode representar a paz, mas pode representar isso aí que ela disse também. Então, acrescentem. Ela pode representar a paz, ela pode representar as vidas que se foram. A gente não tem um registro bíblico, né, de Pentecostes, que Jesus volta no formato de uma pomba de fogo. Então, também tem essa representação aí. O olho com a água representa choro, representa pranto, representam as perdas. Então, vocês podem registrar dessa forma. A ideia do livro, que está registrando as histórias das pessoas que partiram. Tudo isso vocês podem colocar aí. Cabe. Lembrar, gente, que é aberto, olha lá, é trocar ideias. Nós é que vamos falar do que representa por aí. Mas a gente tem que lembrar que o conceito é do pós-guerra. Isso é um elemento importante no texto que vai me ajudar a interpretar. Beleza? Eu vou terminar só essa questão com vocês, porque eu acho que nós temos... nossa aula termina 10h45, não é? No meu aqui são 10h39. Vão lá na letra D. Coloca então aí, 1D. A tradução do livro do poema é a pomba apunhalada e o jato d'água. Aí agora eu já estou te dando o quê? Palavra, o que está escrito. Considerando... Oi? Isso daí, eu acho que essa daí vai representar, tipo, traição. Assim, não sei se é traição, sabe? Que a ideia de ser apunhalado, né? Apunhalado pelas costas, tipo isso. Também cabe. E também, se a pomba significa a paz, se ela foi apunhalada é porque teve um conflito. A guerra. Tudo a ver. Tá certo? Então, considerando o contexto político-social, olha como que a questão foi muito bem elaborada, em que o poema foi criado, que tem a ver com pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, como você entende a palavra apunhalada no título. Então, essa ideia que pode vocês ser, estão... tipo assim, também, a paz foi traída, né? No sentido de apunhalada. Sim. Da guerra. E a guerra tudo tem a ver com essa paz que foi usurpada, foi retirada, foi, né, arrancada de alguma forma. Então, a resposta do livro está aqui, vocês vão construir a de vocês. Deixa eu ajudar. Tá vendo que tá sugestão? A paz foi traída. Vocês falaram ou não falaram isso? Sim. Tudo a ver, ó. A paz foi traída, ela foi apunhalada, porque se vivia em tempo de guerra. Em tempo de guerra, a paz nos é
retirada. Né? As pessoas que não têm nada a ver com aquilo estão morrendo por causa da briga de muitos, ou da briga de alguns. Às vezes a briga é por poder, é por dinheiro, e outros inocentes que não têm nada a ver com aquilo morrem. Né? Nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. O Covid-19, para mim, representa literalmente a Terceira Guerra Mundial. Uma guerra completamente diferente de tudo aquilo que foi imaginado no planeta até então. Para a gente repensar tudo. E nós vamos viver, pós-pandemia, um conceito de pós-guerra, muito parecido com o que está aqui. Bom, letra E. Levante hipóteses. O que vocês responderiam aí? Qual é o provável assunto do poema? Tipo, assim, eu não sei, né? Vou falar a grosso modo. Mas eu acho que é, tipo, igual tá falando na questão de a traição da paz e, consequentemente a isso, a efetivação da guerra, o fim, tipo assim, da calmaria e tal, para entrar num conflito constante. Então, a guerra como elemento de destruição da paz, talvez, eu acho que cai muito na letra D. Diga, pode falar. Eu acho que também tem a ver com que, tipo, a guerra marcou muito, sabe? Porque lá não tem, tipo, só uma lágrima, tem várias, então quer dizer que é muito sofrimento. Então acho que, tipo assim, tá querendo falar o tanto que uma coisa como uma guerra, que pode ser, assim, um objetivo tão, assim, pouco, sabe? Só por conta de um certo egoísmo de algumas pessoas, pode influenciar tanto. Então, tipo assim, a gente não deve pensar nela como uma coisa tão grande. Tipo, assim, lógico que os resultados foram, mas o objetivo final, assim, é muito triste o fato, entendeu? Eu gosto dessa sua fala, porque você teve dificuldade de elaborá-la, porque é contraditório, a guerra é muito sofrida. Por que as pessoas, em nome de determinados egoísmos, né, têm coragem de devastar, de destruir, de matar? 2, 3 pessoas. Exatamente. Então, eu vou jogar aqui e a gente vai trocando ideia. Diga, pode falar. Eu acho também que tem um pouco a ver com o autor ter perdido algumas pessoas, tipo, não só o autor, várias pessoas terem morrido, aí as pessoas, tipo, em pranto, porque desesperada, porque perdeu alguém, alguma coisa assim. Sim, e essa ideia do pranto, ele quer mostrar exatamente isso, que não faz sentido a gente fazer a guerra, né, não trair a paz, como fala na letra D, chorar tanto por tão pouco. Então, aqui, na verdade, são hipóteses, e tudo isso que vocês falaram cabe muito bem aí, nós vamos parar nela, porque nosso tempo está assim, finalzinho, mas observa qual a resposta que o livro traz. Pode se relacionar o choro e a pomba com a guerra, ou seja, o poema lamenta a guerra, expressa um sentimento de esperança pela paz, ou seja, que a gente possa repensar as atitudes egoístas das nações, daqueles que dirigem as nações, e não deixar que a guerra leve a vida de muitos, que nos conduzam ao choro, à dor, ao lamento, à tristeza. Que a gente não precisa viver esses sentimentos se a gente aprender a valorizar a paz e a esperança. Então, essa contradição que vocês determinaram e observaram aí, ela está muito clara na letra E. O assunto é exatamente essa questão. Eu acho que o principal pilar do poema dele é fazer digamos assim, um lamento. É como se dissesse assim, poxa, por que fazem a guerra, né? Provocam tanta dor, tanto choro, tanta morte, se a gente podia estar em paz. Então, eu acredito que seja mais por aí. Vamos deixar até a letra E. Eu continuo com vocês com a questão 2. Quer ver? Vou jogar ela aqui. 2 e 3. E a gente vai comentar de outros poemas, porque o nosso foco na questão 1 foi apenas o primeiro poema, que é o poema da fonte. Observe que não são questões tão simples, mas vocês teriam plenas condições de responder. Teriam ou não teriam? Sim. Então, vocês dariam conta, mesmo que seja que nem a Luísa. Eu chuto alguma coisa, eu encho linguiça. Eu acho que o chutar aí, vocês estariam caminhando na vertente da interpretação, beleza? E é isso que eu quero que vocês visualizem. A imagem para o poema concreto é tão importante quanto a palavra que está escrita ali. Uma coisa me ajuda a significar a outra. E é nisso que vocês têm que pensar na hora de escrever os poemas concretos de vocês. Então, eu vou anotar todos os grupos que estão formados ali. Não deixem, quem não tiver inserido ainda, de colocar, de dar uma olhada qual é a história e colocar para mim. Seja aqui, seja no Clipe Escola, seja pelo WhatsApp, não importa.
Não deixe de me mandar para eu poder fazer os registros de vocês. Nossas apresentações, então, vão ficar para quarta-feira. A gente termina essa parte e fala das atividades que vocês vão fazer lá no estuda.com na segunda. Combinado? Então, valeu, galera. Bom dia para vocês. Bom final de semana, porque é a nossa última aula da semana. E se cuidem. Tchau, Neide. Tchau, Neide. Obrigada. Tchau, galera. Ó, a Luísa estava perguntando alguma coisa, eu não vi a pergunta dela. Tchau, Neide. Tchau, gente. Tchau, Neide. Tchau, galera.